Falamos sobre abuso sexual e agora eu vou conversar com um especialista em segurança pública. Adalberto Santos, ele está aqui comigo agora, pode abrir para ele aqui também, ele vai falar sobre as características de quem comete esse tipo de crime, essas pessoas asquerosas, essas pessoas nojentas. Bom, o Adalberto, primeiramente, uma boa tarde para você, são 5 horas e 10 minutos, me desculpa, às vezes a gente acaba se exaltando aqui e não é para menos, é uma coisa que revolta toda a nossa população. Boa tarde. Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos espectadores do Alerta Total. Meu papel aqui é buscar contribuir da melhor maneira possível. Estou aqui à sua disposição. O assunto realmente ele é triste, né? Eu estava falando agora há pouco aqui que são 180 pessoas por dia que são estupradas. Mais da metade são crianças, né? Crianças que eu falo até 13 anos de idade, mulheres, né? que estão aí vulneráveis a isso, muitas não contam para os seus pais. Eu gostaria que você explicasse para quem tem casa quais são as características, o que a criança pode, vamos falar assim, o que a criança pode apresentar, né? Algum sintoma, ela ficou quietinha, depressiva, para que ela possa chegar nessa criança e perguntar e conversar. A mãe que está desconfiada, o pai que está desconfiado de alguma coisa, de alguma violência. Edinho, você podia só repetir a pergunta que deu uma cortadinha, por gentileza? Tá, você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Tô, agora sim. Ah, tá. Então eu vou resumir a pergunta que eu fiz para você. Características que apresentam naquela criança que ela está sendo abusada, que ela não conta, que ela ficou ali acuada, depressiva, alguns sinais que a mãe, o pai, o tio, a avó vão detectar e vão falar, opa, tem coisa errada ali. Ok. É muito importante essa pergunta porque, normalmente, boa parte dessas crianças que são atacadas por esses monstros, elas estão na faixa inicialmente de 6 anos e normalmente elas ainda não conseguem verbalizar, não têm uma capacidade cognitiva de expressar isso através das palavras. Então isso é muito importante estar se observando. Normalmente essa criança ela começa a ficar muito quieta, começa a fazer xixi na cama quando não estava fazendo xixi na cama, se torna agressiva, é um dos aspectos principais. E um fato que é muito importante, quando é alguém da família e que ela tinha um pesar, um carinho especial, e ela começa a se afastar dessas pessoas, né? Então é importante que essas características de comportamento comecem a ser observadas, né? Essa é a base. Outro ponto que é importante é perceber também quando a criança começa a falar muito em sexualidade, fora do tempo da idade dela. Isso é muito comum também em crianças que são abusadas, tá? Olha que interessante, gente. Então quer dizer que a criança, quando ela começa a falar em assuntos de sexualidade, quando ela é ainda bem jovenzinha, alguma coisa errada e aí a mãe tem que procurar ajuda, né? E qual o tipo de ajuda que a mãe tem que procurar em primeiro lugar? A polícia, ela tem que procurar um psicólogo para fazer uma investigação melhor em cima desse tema antes de chegar até o delegado, até a polícia? Caso não seja um flagrante delito, um fato concreto, né? Quando perceber alguma coisa nesse sentido, é importante buscar auxílio de especialistas, sejam psicólogos. Em casos de a pessoa não poder ter apoio de um psicólogo, procurar os CREAS, os CRAS, né, que são os centros de referência que toda prefeitura tem, toda municipalidade tem, é um local que abriga esse tipo de problema, e mesmo a vara da infância e da juventude. Isso eu digo no caso da pessoa não ter acesso a um psicólogo, mas é importante que ela tem que buscar, através desses órgãos, um apoio. E é muito importante que desde criança os pais eduquem os seus filhos a ter limites e saber dizer não, né? Educá-los a não permitir que qualquer pessoa a toque, porque há uma diferença clara entre carinho e carícia, né? Então, precisamos tratar esse assunto abertamente. A criança tem que se tornar independente e ser dona do seu próprio corpo já a partir da mais tenra idade, 3 anos de idade,
e os pais têm que ensinar que determinados locais do corpo não devem ser tocados, né? Isso é muito importante também. Olha só que interessante essa conversa que nós estamos tendo aqui com o Adalberto, gente. Isso é importante demais. Eu não sabia, eu aprendo todo dia. Então a mãe ou o pai, ou no caso, quando é menina, a mãe, quando a criança, às vezes é o menininho, o pai o que vai conversar. Isso é independente, gente, e vice-versa, aquele que se sentir mais à vontade. Mas explicar, né, que ali não pode ser tocado. Olha, ninguém pode tocar aqui, a não ser a mamãe com o papai que está dando banho em você, tá? Se alguém tocar, conta para a mamãe e para o papai, né? Então, essas coisas, você tem que conversar com seus filhos. E criança é uma esponjinha, eles aprendem tudo. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, Adalberto, uma pessoa conhecida, é sempre assim, uma pessoa conhecida, próxima, que aí quando se descobre, a família toda, né, acaba indo para o chão, né? Porque às vezes é uma pessoa tão querida, tão especial. E por quê? O senhor sabe me explicar o porquê sempre ali na família uma pessoa que faz vítima uma criança? Pois o dado que eu vou passar agora é assombroso. Sério? 85% 75%? das violências sexuais são feitas por pais, padrastos, tios, pessoas muito próximas à família. 85% dos casos. Prestem atenção, gente. 75%. Então, é muito importante que a criança tenha respeito pelo corpo dela, mesmo e por limites, mesmo para os pais, né? Ela tem que ser educada, como eu sou pai, sou avô, minha filha, meu neto, eu não sou, ele não é minha propriedade, né? Nós temos que trabalhar com eles de maneira muito aberta, né? Obviamente com muito cuidado, com muita cautela, mas uma coisa, a principal coisa que nós temos que educá-los é que não é bom ter segredo. Eles têm, desde pequenininho, a gente tem que explicar para eles que eles não podem ter segredos, e também com o pai e com a mãe. Então, ou seja, se o pai for o algoz, a criança tem que estar preparada para contar para a mãe dele que houve um toque que a deixou desconfortável. Porque todos nós, quando somos tocados, em qualquer idade, quando o nosso próprio instinto humano nos faz ficar desconfortável. Então, nós temos que mostrar para essa criança, explicar com muito cuidado, com muita cautela, que quando ela se sentir desconfortável com alguma coisa, ela deve se manifestar com muita tranquilidade e nunca reprimi-la. E você falou uma coisa importante. Por exemplo, eles começam a verbalizar coisas de sexualidade que não estão adequadas à idade. Não se deve reprimi-los, né? Porque eles falaram, porque senão eles vão se reprimir. Então, entender por que eles estão falando sobre essas coisas. Procurar buscar neles a informação de maneira que eles estão passando para nós de maneira subliminar. Eles não vão ser diretos conosco. Então, é importante que se saiba que 85% dos casos ocorrem dentro da própria família, se não de uma pessoa muito próxima, um vizinho, muito íntimo. É esse tipo de algoz que nós vemos atacando crianças. E eu até tinha entendido 75%, já fiquei assustado. Agora, mais assustado ainda quando você agora repetiu 85%. 85%. E você, entre todas as coisas importantes, uma que você disse agora, mais importante ainda, que pode ser o pai, o agressor. O pai que abusa do próprio filho, da própria filha. Nós estamos conversando, gente, com um especialista em abuso sexual, o Adalberto Santos. Agora, Adalberto, como ele escolhe a vítima? Ele tem uma característica para ele escolher essa vítima, para a gente entender um pouco melhor? Veja, ele justamente, emendando a resposta anterior, ele é uma pessoa muito próxima da vítima. Então, ele sabe quais são as fragilidades dessa vítima, por ter essa intimidade com ela.
Então, ele vai escolher sempre, porque ele é um covarde, você falou bem, ele é um covarde, né? Vamos deixar claro aqui que o violentador, ele não está fazendo aquilo por satisfação sexual, ele está fazendo aquilo por uma satisfação de subjugar alguém e colocar sofrimento na vida dessa pessoa. A satisfação dele está nisso, e não no prazer sexual. Então, o que ele vai fazer? Ele sempre vai buscar a questão da vulnerabilidade, seja emocional, ou seja, através desse sentimento de carinho, de respeito que essa criança tem por ele, aquela admiração que aquela criança tem por ele, seja por esse caminho, ou então seja, como a reportagem anterior mostrou, a sedução, pela vulnerabilidade social. Ou seja, uma cooptação, uma quase que corrupção de uma criança através de uma bala, de um doce. Por quê? Porque ele sabe que aquela criança é desejosa daquele bem. Qual é a criança que não é desejosa ainda mais com vulnerabilidade social, que não quer ter um brinquedo, não quer ter um doce ou qualquer coisa parecida. Ele sempre vai explorar essa fragilidade que a criança tem e que é nata de toda criança, né? Então ele vai sempre buscar esse tipo de vítima. Olha, esse bate-papo nosso aqui, Adalberto, eu acho que quebrou a vidraça de muita gente agora, viu? Olha, me arrepia aqui, quebrou a vidraça de muita gente que não estava conseguindo enxergar, não sabia o que estava acontecendo e agora começou a se atentar e vai daqui por diante se atentar muito mais àquela famosa pulguinha atrás da orelha que a gente sempre fala, né? Agora, o Adalberto, a mãe ela desconfiou, o pai desconfiou, a avó, o tio, sei lá, desconfiou. É o momento de fazer lá um flagrante, já sair correndo para a polícia, é o momento de conversar, como denunciar, porque aí é uma outra questão, uma outra interrogação, né, para a pessoa. O que eu faço agora? Eu descobri. Você pode orientar? Vamos lá. Temos que tomar cuidado sempre, até porque quando esses casos vêm a público, cria-se uma certa, até e compreensível neuro, né, nas pessoas. Então também tem que se tomar um pouco de cuidado para não cometer um ato leviano, né? Então é importante, primeiro, se for uma desconfiança, tentar buscar através da criança, e como nós já falamos, através de especialistas que vão conversar com essa criança e entender até que ponto isso pode ser um fato concreto. Porém, no caso de um flagrante, é fundamental denunciar, é fundamental. Tá? Ótimo. Só para você ter uma ideia, que é um outro índice assustador, só vem a público 20%, só é denunciado 20%. 80% dos casos são subnotificados, por algumas razões. Primeiro, a vergonha, né? As pessoas têm vergonha e acabam não denunciando e só estão criando um monstro. Então é muito importante que não se tema isso. É importante que venha à luz, que haja transparência e que o algoz seja devidamente enquadrado no processo penal legítimo e que ele seja punido de acordo com a lei. Agora, se não houver o fato concreto, é importante que se busque a precaução, auxílio. E como eu disse, se você treinar a criança a ser transparente, não ter segredos, ela ainda não está na idade de ter segredos. Então, aí sim é a hora de se agir. Então, é importante que se denuncie. E pode ser denunciado pelo 180, que é o canal oficial para esse tipo de denúncia. Pode ser denunciado na Vara da Infância e da Juventude, e mesmo no CRAS e nos CREAS de cada município. Bem, Adalberto, eu quero te agradecer, eu não tenho mais tempo aqui, mas olha, eu numa próxima oportunidade, se você nos permitir, nós vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo. Choveu mensagens aqui no nosso WhatsApp, elogiando essa entrevista com você aqui, e nós vamos lançar também, subir essa entrevista depois na nossa página no YouTube, também no Facebook, para que mais pessoas possam compartilhar deste conhecimento. Estudioso, especialista em abuso sexual, o Adalberto Santos. Adalberto, um abraço para você, muito obrigado e honrado em poder conversar contigo e ajudar tantas famílias.
Eu que me sinto honrado de ter participado do seu programa. Acho que ele é de fundamental importância para a sociedade, para esclarecer de maneira clara, de maneira correta e alertar, porque realmente é um dos crimes mais hediondos e mais monstruosos que a sociedade conhece. Muito obrigado por ter participado.